Opa, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de estrutura de dados. A aula de hoje é a implementação da fila estática, né? Nós vimos na aula passada a parte de conceito da fila, né? E, e na aula de hoje nós vamos implementá-la, ok? Bom, eu já deixei aqui um código, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor para todo mundo ver, né? É, da base aqui de onde nós vamos iniciar, onde nós vamos partir. Aqui nós paramos aqui na aula passada. é, a ideia é criar esse TAD que nós estamos fazendo num arquivo só para questão de agilidade na hora da implementação, né? E, bom, vamos então começar. É muito semelhante ao que a gente já vem fazendo, né, na pilha, com algumas pequenas diferenças aqui, né? Aqui nós vamos armazenar os nossos dados num vetor de inteiros, né? Declarar aquelas nossas variáveis de controle, né? Capacity, ah, tudo long devido ao tamanho que a gente está querendo, né? Long begin, o início, e long end. Essa é a nossa struct, né? O nosso tipo de dado que nós vamos criar agora com o create aqui, né? Então, seguindo, nós a- criamos um ponteiro chamado q, reservamos aqui, ó, malloc size of da estrutura que realizamos o cast e definimos agora, a gente tem acesso, né, a atribuímos a capacidade que na hora da criação a gente já passa, né? Não, vai valer 5 do nosso exemplo, vai poder ter um tamanho, a capacidade de 100, então a gente coloca esse valor e, bom, declaramos, reservamos para o nosso vetor, né? No nosso data, malloc, opa, deixa eu ver se ele data, ó, aqui ele já pega, ó, malloc, ele pega com char, né? Mas o nosso tipo, o nosso vetor é de tipo inteiro, então ele aloca a capacidade que a gente passou para o tamanho, para a quantidade de dados, né? Quantidade de dados para o tipo de dado específico, né? Então, 5 vezes 4 bytes vão reservar 20 bytes para o nosso vetor, ou dependendo do tamanho da capacidade. E para um quesito, como a gente está usando malloc, se a gente estivesse usando calloc, ele já inicializaria isso daqui com zero, mas mesmo assim, por uma questão de cuidado, é bom você é, forçar a inicialização, né? Setar. Então, size, aí eu vou, como vai ser tudo zero, eu vou fazer assim, begin, nossas, nossos controladores, né, nossas variáveis de controle, todas iniciam com zero, e aqui eu retorno return, o nosso Q, ok, já ajeitei aqui, show de bola, nosso slide ele está é, assim, né, deixa eu começar aqui do início. Ele está assim, tudo zerado, size zero. O n a gente vai. E aí nós vamos implementar aqui, vamos fazer esse exemplo aqui especificamente, tá? Inserir 3, desenfileirar, inserir 2, desenfileirar, inserir mais 2 e ver como vai ficar, né? Esse é o nosso exemplo. Mas até lá. E daí aqui, até lá tem um chãozinho, né? Aqui o destroy, a gente pode pegar até da, da nossa pilha, né? Da aula de pilha aqui para ganhar um tempo. Vou abrir aqui. Tem aqui o destroy. Isso daqui é meio que a assinatura da nossa função de destruir. Só que não vai ser stack, né? Não vai ser stack, vai ser aqui e aqui vai ser que e aqui vai ser o QRef, né? E aqui, bom, talvez seria até melhor fazer. ah,
depois de dar um free no vetor, a gente dá um free na estrutura e atribui o QRF externo a nulo e tá show de bola, né? Destroy pronto. E o empty, vamos fazer aqui na mão. Quando que a nossa fila está vazia? Quando que a nossa fila está vazia? Quando o nosso QSize, esse vai ser o nosso controlador, né? Ele passa o que? O nosso QSize foi igual a zero, né? Que não tem nenhum elemento. Então, se esse return aqui, return, a gente for true, né? Booleano aqui, pegando da nossa biblioteca, é, que a nossa fila está vazia. E muito semelhante ao full. Quando que ela vai estar full? Ele vai retornar aí não o que quando o que size for igual ao que capacity, né? A nossa capacidade, que é aquele aqui do slide que a gente estava fazendo. Quando esses carinhas se encontrarem aqui, que não dá para inserir mais nada, né? Mesmo ela sendo circular, nós já vamos fazer ela circular aqui. Aqui é só por uma questão de boa prática, né? Se a gente estivesse fazendo um TAD, a variável size ela fica interna, né? E nós utilizamos função para recuperar a variável, né? Então, por isso que ela existe. E aqui vamos para o enfileiramento. Qual é a lógica do enfileiramento? Aqui, ó, kill, né? QEnd igual a y, né? Igual o valor que vai ser recebido, val, e atualiza o end. Só que nós temos o quê? Mesmo princípio da pilha, nós não conseguimos adicionar, no caso, enfileirar, se a pilha estiver cheia. E nós já fizemos uma função, né? Então nós verificamos se a se a fila está is full e passa a nossa fila. E aí nós até podemos usar aqui a ideia ó, do errinho aqui, né? O errinho vai ser muito semelhante. Aqui nós demos uma simplificada no erro e aqui não é stack, é kiwi. É bom escrever em inglês para já ir testando e ele vai encerrar o programa, né? Exit failure, se a pilha tiver fail, ele só dá a mensagem na tela e sai. Ele sai do programa. E aqui não precisa um else, porque se ele entrar aqui, ele sai. Então não precisa um else aqui e nós executamos essa parte aqui, né, do código. Então fazendo aqui devagar, ó, eu acesso a minha pilha, eu acesso o meu data, e aonde que ele coloca, né? Onde que ele insere? No nosso QEnd, né? No nosso QEnd, ele vai atribuir o valor que foi passado para a função de empilhamento, né? Ok? E agora nós atualizamos o end, não com mais, mas daquele jeito, né? Daquele jeito com o QEnd, ó, mod capacity, para ele fazer a parte circular, né? Fila, eu vou botar até aqui, fila circular. É essa parte que faz ele dar a volta, né? Beleza? Show de bola. E aí o que está faltando? Qual é o último passo aqui? Se eu inserir alguma coisa, o meu size que era zero, ele tem que ser incrementado. Então eu acesso o size aqui, size mais. Beleza? Show de bola. Salvei, não retorno nada, ele só faz isso, né? E a consulta, o pique. Estou indo rápido aqui, daí você olha o vídeo, olha o código, implementa para entender, né? A checagem. O pique como fosse uma consulta, né? Uma olhadinha. Não quer, se tiver cheio, ele vai conseguir. Ele só dá erro se estiver is empty, se estiver vazio. Se esse negócio aqui, aí você fala, se a fila estiver vazia, você não consegue olhar nada. Então, que is empty, vazia. Aí ele sai, né? Se isso não entrar, né, não entrar nesse if, se não estiver vazia, eu consigo ahn, recuperar aí o pick, né? Então eu dou um return, onde no primeiro
elemento, né? Que data, que não é o end, né? Que begin no primeiro elemento. First in, first out. Então, begin, só que aqui eu não estou saindo, só estou verificando, ok? E o the queue é muito semelhante ao pick, né? Só que com alguma pequena modificação, que no caso eu declaro uma variável aqui, int, vou declarar aqui int val, ele vai receber, esse int val, ele vai receber o elemento, correto? Igual o primeiro elemento, aqui sim, first in, first out. Eu retorno ele, mas antes de retornar, o que eu tenho que fazer? Atualizar o begin. Olha aqui o nosso slide. Atualiza o begin, semelhante com o que foi feito com o end, né? Para fazer o círculo, a circunferência. Só que aqui não é end, é begin. Então, não se confundam, façam com cuidado aí. Mudem toda a linha, dividido pela capacity. E quando eu tiro alguém, agora é quase que o inverso da adição, né? Na verdade é, né? Só que em vez de moeda que é menos no tamanho, retorna o valor que eu recuperei da cabeça da fila aí. Show de bola, tá atualizada a minha estrutura. Depois nós vamos já testar. E a impressão? A impressão, eu vou até copiar aqui do que eu tinha feito anteriormente, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E ela exige um pouquinho de cuidado aqui, né? Aqui eu só estou imprimindo os valores assim por default para a gente ter um controle do que está acontecendo, tá? E aqui que é a parte de impressão mesmo, né? Da, da fila. E como que a gente vai imprimir? Eu poderia, ó, vamos aqui no nosso slide. Olha esse exemplo aqui, ok. Se eu criar somente um controlador e botar ele como i aqui, deixa eu colocar aqui, o i inicia do begin, botar aqui b. E digamos que eu coloque ele como i, qual é o limite? Até o end menos 1, ou até o end, né? Que ele já vai até o end menos 1, e daí i mais mais. Esse seria o clássico, né? Para percorrer um vetor. Ele até queria dar certo. E aqui, nesse exemplo, iria imprimir o i, né? Eu pego o data cochete i menor que o end, i mais mais, aqui ele vai fazer. Mas e se eu começo aqui com begin, bag. Se ele tiver nesse caso aqui, ó, começo com begin e o meu end vai até, começo com begin e o meu i é, é menor que end, né? Ele nem entra, mas tá cheio. Tem todos os elementos. Meu begin é igual ao meu end. Ele já daria um erro, né? Tem um outro erro aqui que ele daria. Era, deixa eu ver, esse. Um outro caso é na lista vazia também. Olha aqui, ó. Se não tiver nada, ele também não iria funcionar. Ou seja, não dá para eu fazer somente com o controlador, entendeu? Não dá para eu fazer somente com o controlador. Como que a gente vai controlar? Aí é um forzinho, é semelhante, mas exige um pouquinho de atenção aqui. Vou declarar dois controladores. Um chamado de, eu posso chamar de Q minúsculo, ou S, eu vou chamar aqui de do tamanho, né? Então vou chamar de size, Szinho. E o nosso I, que é o nosso controlador mesmo dos elementos que existem, né? O S, ele vai controlar realmente a quantidade de elementos para imprimir, entendeu? Vocês vão já entender. Então, vou aqui no for, faço um for, faço a inicialização. O meu S vai começar do zero, ó, aqui já começa. E eu inicio o outro carinha, o I, eu não inicio ele do zero, porque o meu elemento pode estar em qualquer parte da minha fila, né? Então eu pego o begin, que é onde ele está, né? Que begin. Ok, deixa eu apagar aqui. Essa é a parte de inicialização, né? O for, até o ponto e vírgula.
Aí agora é a parte de limite, né? O controle. Ahn, no caso, aqui que está a sacada. Eu não vou fazer o controle no i menor que o q end, porque senão ele vai dar aquele erro. Eu vou controlar ele com a quantidade s menor que q maiúsculo size, porque daí ele faz realmente o número de passos. E aqui eu já garanto um S++ aqui, o número de passos dos elementos que existem realmente na fila, né? Só que eu tenho que aqui ele vai fazer o número de vezes, né? Se tiver 5 elementos na minha fila, ele vai fazer 5 vezes. Se tiver 3, ele vai fazer 3 vezes. Só que eu tenho que controlar quem eu vou realmente imprimir é o índice do i, né? Então eu posso até não. Aqui é o limite, mas eu tenho que incrementar o i da maneira correta. Então, vírgula, o i, como que o i vai ser incrementado? Do jeito como a gente anda na hora que você atualiza o begin, na hora que você atualiza o end, tá? Então, i é igual. Olha aqui, tem que botar um igual aqui, né? Nunca botar um parênteses, uma equação aqui dentro, né? Mais um mod, o que? Capacity também. Que capacity. Caramba, um pouquinho evoluído, mas não é tanto assim, né? É que aqui você atualiza o end aqui na chamada do for, né? E aí, show de bola. Se ele passar por tudo isso, você aí imprime, né? Printf, porcentagem D, imprimir ele simplão, assim mesmo. Que data, né? Que data, o vetor i. Eita, será que vai dar certo? Calma, refaçam isso. E aqui a gente bota um puts ali só para seguir como a gente fez nas outras, para ele pular a linha, né? Ok. Vamos ver se isso daqui vai dar certo, tá? Parem o vídeo, leiam, refaçam com calma, que vocês vão ver se vai dar certo ou não. E aqui o meu teste, para ganhar tempo também, eu já vou pegar do teste que eu fiz anteriormente aqui, tá? Para simular o que está lá no slide. Eita, um monte de código aqui copiado, né? Daí vocês param, deixa eu colocar ele todo na tela, ó. E termina aqui. Então, por partes aqui. Vamos primeiro executar e depois a gente analisa o resultado, tá? Por exemplo, aqui eu estou criando, né, com tamanho 5 e aí eu imprimo tudo vazio, já faço um enfileiramento desses três. Vamos ver aqui, vamos executar. Vou abrir aqui meu terminal, salvei já meu código, né? Então gcc -o exe para manter aquele nosso padrãozinho e executei. Vamos ler aqui. A minha capacidade inicial é 5, que é o que a gente criou. Os meus outros controladores, o size, o begin e o zero, tudo apontando para 0, como a gente quer. Enfileirei 3 elementos. Enfileirei 3 elementos. Eu não imprimi. Vou imprimir. Vou dar um clear aqui. Eu vou imprimir para ver como que tá dentro aqui, tá? Vai ficar legalzinho. Vamos fazer de novo, recompilar, não deu erro. Aí. Vamos analisando novamente aqui por partes. Beleza? Agora eu imprimi. Enfileirei, né? A minha capacidade ainda é 5. O meu tamanho de elementos dentro da minha fila, 3, que é o que eu quero. O meu begin começa do 0. O meu end termina no 3, que é justamente o que eu quero, né? 0, 1, 2 e 3 está apontando o end. Exatamente como eu quero. Ó. Não é esse caso. Aqui. Ó. End tá pro 3, o begin tá pro 0. Show de bola, N5 size 3. Então tá dando certo.
imprimir os elementos dentro, né? Faço a consulta, o pique do primeiro elemento é 10, aqui não mudou nada. Aqui eu desenfilero, desculpa, o valor 10, a capacidade fica 5, ainda é o tamanho total. O size, como eu removi um elemento, ficou 2. O begin foi atualizado para 1 e o end está para 3, como a gente quer também. Enfileirei mais dois elementos. É, né, aqui no caso é a fila do jeito que ela ficou. Agora eu enfileirei mais dois elementos. A minha capacidade foi para 5, o size tem 4 elementos. O begin ele inicia no segundo índice, né, no índice 1. E aqui percebo que ele deu a volta já. Olha aqui, ó. Tá, tá. Imprimir. Olha o end para onde ele foi. Ele deu a volta. Então está funcionando a nossa enfileiramento. Como eu tinha desenfileirado, ele abria um espaço para colocar, né? No caso, eu vou fazer um dequeue, né? Um dequeue, e ele vai remover o 20, vai sobrar dois espaços, que é o que eu vou colocar, o 100 e o 200. Percebo que a minha capacidade agora está do tamanho do meu size. Meu begin iniciando 2 e termina do 2. Se eu tentar enfileirar mais um elemento, ó, ele vai fazer o quê? A fila está cheia. E tá dando tudo certo. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.